Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Que bom estar aqui contigo mais uma vez. Outra Sim, vez. Pois é. Hoje eu quero, assim, direto ao assunto. Então vá lá, direto ao Estou com assunto. essa necessidade de ir direto Só ao não assunto. tenho medo porque já me disseste qual era o assunto. Pois é, hoje por acaso dito. Tu escreveste um post que teve muitos comentários e muitas partilhas e assim, eu até nem vi diretamente, vi porque me apareceu pessoas a partilharem, que era sobre gurus e gurus de rotinas. Sim. E depois fiquei muito a pensar sobre isso, sobre esta ideia dos... Duas coisas, de ideias de gurus e especificamente de gurus de rotina. Sim. Mas queres falar um bocadinho sobre isso, só para Não partilhar quero. os teus pensamentos? Não quero. Olha, o post não era especificamente sobre isso, não é? Ou melhor, tu sabes que eu quando abro o Instagram e escrevo os posts que eu escrevo uma ou duas vezes por dia, eu abro e escrevo aquilo que me está na cabeça, aquilo que me aparece naquele momento. Sim. E nós fizemos, no nosso último episódio do podcast, nós falamos sobre o complicar e o descomplicar. Né? E como às vezes nós, para resolvermos um problema, em vez de o resolvermos diretamente, vamos buscar uma suposta solução que ainda traz mais complicação à nossa vida. E eu estava a refletir sobre o facto de nós às vezes, porque achamos que alguém sabe muito sobre o assunto, ou alguém sabe muito sobre a vida, ou alguém sabe muito sobre como é que nós deveríamos viver, aceitamos propostas de novas rotinas, propostas de novas rotinas na nossa vida. E eu estava a refletir sobre todas as vezes em que eu tornei a minha vida mais complicada por estar a procurar implementar uma rotina que não estava a encaixar muito bem com o resto das rotinas, ou não estava a encaixar muito bem com quem eu sou. E que estava a ser muito difícil, mas que eu estava a insistir. Mas que eu estava a insistir na rotina porque pensava, se este tipo disse que é assim, que eu me devia levantar esta hora, ou me disse que eu devia fazer exercício físico desta forma, ou me disse que eu me devia alimentar assim, ou me disse que eu devia todos os dias fazer isto ou aquilo, então eu tenho de fazer. E por isso eu escrevi, o post dizia qualquer coisa do género: se queres complicar a tua vida, segue as rotinas dos gurus das rotinas. Se queres simplificar, segue a tua rotina. E depois houve muitos comentários. Eu acho que a maior parte das pessoas, os comentários que fizeram foi mais do género: obrigado pelo alívio que vem com isto, porque às vezes parece que ninguém diz isto. Né? E ficamos assim um bocadinho presos à ideia de ou estás a seguir a rotina. Muitas pessoas foram diretamente, até houve ali uns comentários que foram diretamente para a rotina do acordar muito cedo, né, que tem sido muito proposta por autores como o Robin Sharma, que escreveu o 5 AM Club. E onde ele faz uma série de propostas sobre aquilo que acontece ao nível neurológico e da ativação do sistema quando tu acordas muito cedo e começas a fazer, tens uma série de rotinas em que preparas o teu corpo, a tua mente e até o teu espírito, digamos, para aquilo que vais enfrentar durante o dia. E isso, de uma forma geral, eu acho que nós que falamos tanto aqui no podcast sobre intenção, não é? Quando tu intencionas antes de agir, tendes a ter uma ação que é mais eficiente. Então, eu acho que essa ideia de começar o dia com algumas práticas de intenção, de calma, de organizares e até de começares a criar mentalmente o dia, eu acho que é bastante bom. Agora, a cena do acordar a uma treinada hora, não é? Como é proposto até pelo título do livro, acho que para algumas pessoas é muito saudável, para outras pessoas só vai complicar imenso. E até já agora, se calhar, chutando um bocado isto de volta para ti, uma das coisas que um dos pensamentos que eu tive à volta disto é que, na maior parte dos casos, as pessoas que propõem muitas rotinas, isto que eu chamei de uma forma até meia brincalhona, os gurus das rotinas, né? Ou seja, as pessoas que comunicam muito no nosso mundo do desenvolvimento pessoal, comunicam muito a rotina, ou faz isto, faz aquilo, organiza desta forma, organiza aquilo, faz uma checklist, passa por estes passos todos. Muitas vezes, na maior parte das vezes, as pessoas que fazem isso
gozam de alguns privilégios em relação à implementação das rotinas. Que muitas vezes são pessoas que não têm uma família com crianças pequenas em casa, às vezes até são pessoas que nem têm, por exemplo, um parceiro romântico com quem têm, ou alguém com quem dividem uma vida, porque isso traz... A minha vida, às vezes, eu conseguia implementar rotinas mais facilmente se não tivesse que lidar contigo. Ou com os nossos filhos. Sim, mas também outras rotinas que se calhar não conseguirias. Quer dizer, conseguias porque não tinhas essa ideia, que se não fosse a tua família. Mas não são bem as rotinas, não é? São mais... Não, mas as rotinas são importantes porque eu posso ser assim, ok, vou passar a acordar a uma determinada hora, mas tenho um bebé pequenino em casa que acorda de hora a hora, não é? E depois ainda me estou, em vez de, ok, agora neste finalzinho da noite até podia descansar, não, mas tenho de acordar, não é? De repente estou a complicar bastante a minha vida e não estou a seguir aquilo que seria talvez um fluxo mais natural, que é, deixa-me adaptar ao que está a acontecer aqui, não é? Ou, por exemplo, eu não tenho propriamente assim uma rotina da hora de dormir. Às vezes deito mais cedo, outras vezes deito mais tarde. Mas houve uma altura que eu experimentei deitar-me claramente mais cedo. Dizer assim, às 10h30 estou na cama. Por exemplo, eu neste momento não consigo implementar essa rotina porque tenho pessoas em casa que se deitam mais tarde do que isso. Sim. E eu posso lutar muito contra isto ou posso só adaptar-me ao que está à minha volta. Só que agora vou-me sentir culpado porque não estou a conseguir deitar-me cedo e não deitar cedo. Ou então, por exemplo, vou entrar 2 horas antes de deitares, não olhes para ecrãs. Isso acho que é uma rotina, pelo que eu tenho lido, é bastante saudável. Só que às vezes, para eu implementar essa rotina, vou tornar a minha vida muito mais complexa. Sabes? Não vou fazer certas coisas, não vou assistir a certas coisas que me interessam no único horário em que eu conseguiria. Acho que era sobre isso que eu estava a falar. Estava aqui, quando estava a ouvir falar, veio-me assim outra pergunta à cabeça, que é a questão, porque estas fórmulas, estas propostas de rotina têm muita procura. Nós procuramos muito, tu tens muitas pessoas que te contactam e querem ajuda nesse sentido, e eu também, mais na área da parentalidade ou de implementação de rotinas e práticas de mindfulness e meditação. E estava aqui a pensar porque é que isso é tão aliciente. No mundo do desenvolvimento pessoal, incentiva-se muitas pessoas a assumirem responsabilidade. A responsabilidade pessoal. Eu falo muito da importância disso na parentalidade consciente, não é? Um dos grandes valores é a responsabilidade pessoal, de nós, pais, assumirmos essa responsabilidade pessoal e de entregarmos a responsabilidade pessoal também aos nossos filhos. Mas a forma que muitas vezes se procura as fórmulas e as rotinas é uma forma de nos desresponsabilizarmos. Porque se eu, mas eu tentei esta rotina não sei quanto tempo, mas não funcionou. Portanto, não é a minha responsabilidade, é da rotina que não funciona. É a proposta feita que não funciona. Porque logo aí há alguma coisa que falha na busca dessa... É tipo é como se tivéssemos uma vontade só de obedecer. Porque tenho muitas pessoas que o que elas gostavam que eu fizesse, que eu dissesse exatamente o que é para fazer. Não é? E elas iam obedecer, elas iam fazer aquilo que eu proponho que elas façam. Achas que é daí que vem, às vezes, alguma atração pelas checklists, pelas fórmulas e pelas rotinas, não é? Sim, que diz-me o que é que eu tenho de fazer e eu faço, porque ao fazer... Então, simultaneamente, não tenho que pensar muito, não tenho que criar, não tenho que observar. Olha, a Mia mandou-me fazer, eu faço. E, simultaneamente, também crio aqui um espaço para... se não funcionar, é a Mia que é totó. Sim, mas também aqui mais uma coisa, que se não funcionar, muitas vezes quem propôs a rotina vai-me dizer que eu não fiz aquilo da forma certa. Que não tive suficientemente focada, que não tive a intenção suficientemente bem... Claro que se não foi suficientemente disciplinada, portanto, também é essa cobrança, não é? Sim. Eu acho que nós podemos distinguir aqui rotinas diferentes, não é? Porque eu posso-te propor uma rotina ao nível da estrutura ou ao nível do conteúdo. Deixa-me procurar explicar assim, de forma mais ou menos rápida o que é que eu quero dizer com isso. Que é, eu posso-te propor uma rotina do género. Olha, antes de entrares numa conversa no teu local de trabalho, antes de entrares numa reunião,
intenciona o que é que tu realmente queres que aconteça nessa reunião, depois observa aquilo que está acontecendo na reunião e em função daquilo que tu observas e da tua intenção, decide o que fazer. E isto é uma rotina, não é? É uma fórmula, é um encadeamento de passos. Só que estes passos são uma estrutura que é bastante abstrata. O que é que isto quer dizer na prática? Eu não te disse, olha, entra na reunião, dá 2 murros na mesa e comanda a reunião. Não te disse, olha, vai para a reunião e está caladinho que é para não prestares atenção. Nem disseste, prepara-te muito bem. Nem disse, olha, chega muito cedo ou chega muito tarde. Não disse, prepara um PowerPoint. Eu não te disse nada disso. Eu só te propus, de facto, uma pequena rotina, uma pequena fórmula, mas que é uma estrutura que tu depois vais utilizar da forma que fizer mais sentido para ti e que é uma estrutura que é muito adaptativa, não é? E eu posso propor rotinas ao nível do conteúdo, que é quando eu te digo especificamente o que fazer. Olha, chega à reunião 10 minutos mais cedo, antes de ir para a reunião, lê atentamente toda a informação que as pessoas te enviaram, faz um rascunho com 5 pontos daquilo que tu queres dizer, pede para falar mais para o final da reunião, não sei o quê. Então, eu estou-te a dar um conjunto de pontos que quando nós entramos muito nesta especificidade, por um lado, se calhar eu estou a partilhar mais, olha, eu tenho muita experiência nisto, porque eu já participei em 500 reuniões, só que estou-te a dar aqui uma fórmula que ela terá menos tendência a ser adequada às situações, porque as situações são altamente dinâmicas. A não ser quando estás a lidar com uma situação que é completamente fechada, não é? Que é, sei lá, um personal trainer diz-te, olha, quando fores utilizar esta máquina, não é? Vais-te sentar assim e vais colocar a perna desta forma e quando estiveres a fazer força vais fazer um bocadinho mais e vais prolongar o movimento até aqui. Aquilo é uma coisa muito fechada, não é? Onde tu vais estar numa treinada posição, vais estar a fazer um determinado número de repetições, é muito fechado. E ele pode entregar uma fórmula bastante fechada e tu dizes, ok, vou fazer isto, não é? Mas quando estamos a falar de situações mais dinâmicas, situações sociais, situações familiares, onde o número de variáveis tende para infinito, pode trazer alguns problemas, não é? Por isso, quando eu chego e digo, olha, acorda às 5 da manhã, ou digo-te, olha, veste sempre de preto, ou digo, olha, bebe 2,5 litros de água, eu não estou a criar assim grande espaço para como é que o teu sistema lida com 2,5 litros de água. Toda a gente lida da mesma forma com 2,5 litros de água, não é? Quantas vezes é que tens de ir à casa de banho porque estás a beber esta água toda? E que tipo de problemas é que isso pode gerar? Eu não tenho que lidar com nada disso. Eu só te dou uma fórmula e faço de conta que isto funciona para toda a gente. Certo. É? Claro que há aqui um caminho do meio, quer dizer-te, olha, eu vou-te dar uma fórmula, por exemplo, eu vou-te propor, tu durante 2 semanas acordares todos os dias às 5 da manhã. E o que é importante fazeres? É tu observares como é que tu te sentes em relação a isso. E se calhar na primeira e na segunda vez vai-te custar bastante, como custaria a qualquer pessoa, procura só... Insiste mais um bocadinho. Insiste só um bocadinho para tu perceberes. Isto custa-me, horrores e não faz sentido nenhum, porque depois estou o dia todo tipo um zombie. Ou isto custa-me um bocadinho, mas de facto eu consigo me habituar e tenho uma série de benefícios. Acho que E essa proposta acho que é fundamental. Também vem da minha forma de ensinar e falar sobre mindfulness, esta parte de observar o que é que isto faz em mim, o que é que se manifesta em mim, não só fisicamente, como emocionalmente e mentalmente também. O que é que acontece comigo? E acredito que se nós tivéssemos esse incentivo dessa observação desde o início, muitas das coisas que fazemos deixaríamos talvez de fazer, outras fazíamos com melhores resultados, porque temos esta capacidade de nos auto-observarmos e percebemos exatamente como as coisas nos influenciam e afetam e o que é que acontece, né? E nós desligamos muito isso é que é responsabilidade pessoal, não é? Isso é que é a responsabilidade pessoal. Sabes aqui mais um aspecto que eu acho que é importante, e se calhar quando eu escrevi aquilo sobre os gurus das rotinas, eu também estava, no fundo, a utilizar a palavra guru aqui com um sentido um bocadinho pejorativo, ou um bocadinho irónico, não é? Porque o guru é aquele ou aquilo com que tu aprendes, não é? E tudo pode ser o teu guru, o teu filho pode ser o teu guru, o teu chefe pode ser o teu guru, o teu carro pode ser o teu guru, não é? A árvore que tens em frente à tua casa pode ser o teu guru.
Mas quando há momentos onde nós, de uma forma mais organizada, mais institucional, nós nos estamos a propor ser gurus dos outros, não é? Yeah. Estamos a colocar-nos num papel de professor, de instrutor, e nesses momentos eu acho que é particularmente importante nós termos noção de onde é que vem isto que eu estou a propor. Isto vem só da minha experiência, é uma coisa que funcionaria comigo, mas será que funcionaria também com o outro? E eu acho que convém isolar algumas coisas, que é pessoas que propõem práticas e rotinas que elas próprias nunca cumpriram, Só que muitas vezes nem sequer vais saber isso, Ok. não é? Porque não é essa partilha. Está bem, mas eu estou aqui a apelar a quem? Isto é um apelo, antes de mais, a mim próprio, que é quando eu estou a propor uma fórmula a alguém, eu ter este momento de reflexão e de consciência, diz, mas eu faço isto, ou isto é assim uma cena muito idílica, era bom fazer isto, e então para incentivar o outro vou fazer de conta que eu também. Mas isso é uma aldrabice, não é? Isso é uma incongruência. E, portanto, às vezes isso acontece. E também é bom nós percebermos, pá, esta pessoa que me está a propor isto, ela própria faz ou está só ou isto é marketing, não é? Isso é uma coisa importante. Mas outra coisa importante é, às vezes nós estamos a ensinar alguma coisa aos outros, estamos muito bem intencionados, só que não paramos para pensar até que ponto é que as nossas próprias experiências e condições são um privilégio que nós temos, mas o outro não. Exato. Não é? E pá, eu já passei muitas vezes por isto, por exemplo, dentro das organizações. Às vezes o CEO ou o diretor-geral ou assim, uma pessoa com uma função alta dentro da empresa é uma pessoa que gosta de motivar, de inspirar e de mandar assim uns bitites sobre como é que nós devíamos viver a vida. E às vezes está, sei lá, diz às pessoas, é muito importante o equilíbrio, o work-life balance e tu teres tempo para ti, fazeres as tuas coisas e eu, por exemplo, ao fim de semana desligo completamente e vou jogar golfe e não sei o quê. E estou a procurar inspirar as pessoas da minha organização a fazer o mesmo. Certo. Mas ao mesmo tempo estou a liderar uma organização que impõe horários de trabalho estúpidos às pessoas, isenção de horário. Isenção de horário, em que depois o próprio CEO que está a dizer isso manda um e-mail a alguém às 11 da noite e está à espera de receber uma resposta. Não é? Ou às vezes estou-me a lembrar de uma situação em particular em que um diretor de uma empresa está a dar assim mesmo uma lição de moral às pessoas sobre a importância delas pouparem dinheiro. Não é? E dizem, caramba, mas eu sei que este tipo chega ao final do mês e ganha uns 10 ou 15 mil euros líquidos, mais uns prémios chorudos no final do ano. E tem o carro, e tem não sei o quê. E está a dar lições de moral, uma lição de moral a uma pessoa que ganha 850 euros e tem 2 filhos e está a passar por um divórcio. Sim. E está-lhe a dizer que ela devia poupar dinheiro em vez de andar a gastar em roupa, quando depois vai colocar pressão porque a pessoa não está com uma roupa adequada àquela que devia usar naquela empresa. E às vezes isto é uma incapacidade, é uma falha empática, não é? Que é eu não conseguir entrar no lugar do outro e às vezes perceber que coisas que fazem sentido para mim, mas fazem sentido para o outro, na estrutura do outro. Se isto é tão importante, então deixa-me criar condições para que o outro também possa beneficiar disto, não é? Eu acho que isto às vezes também mexe um bocadinho comigo, não é? Que é primeiro quando eu próprio dou por mim a fazer isto, que é, sei lá, estou a falar às pessoas sobre como eu gosto de ter muitas semanas de férias no ano, não é? E às vezes sei dizer assim, mas esta pessoa claro que eu posso ligar aqui a cena do estás em causa ou estás em efeito, se queres mesmo vai atrás, cria, eu também, eu e a Mia há 10 anos criamos um plano de ter X semanas de férias no ano com a nossa família, e andamos 10 anos a organizar e a correr riscos e a fazer experiências para que isso fosse possível. Portanto, também podes fazer, mas será que podes mesmo, não é? E às vezes eu sou o primeiro a cometer como é que eu lhe chamei há pouco, essa falha empática, que é esquecer-me de entrar no lugar do outro e dizer, mas isto faz sentido para o outro, ou só vai torná-lo triste, ou quem me dera, mas para mim é impossível. No meio destas ideias guru, há muitas que são... Há muitas pessoas que dizem que tu és a guru da parentalidade. Sabes que no outro dia eu agradeci os nossos filhos, estava com os 2 mais velhos, os adolescentes, porque tinha feito umas sessões de coaching e acontece muitas vezes quando faço o acompanhamento de quando as pessoas fazem as suas partilhas, sinto muita gratidão.
sinto muita gratidão por não acreditar que certas coisas são um problema. E não acreditar que eu, como mãe, tenho que ter um certo tipo de comportamento, ou tenho que agir de uma certa forma, ou tenho que educar os meus filhos de certa forma. E sinto mesmo imensa gratidão, que eu acho que a principal rotina, a principal coisa que o desenvolvimento pessoal me ofereceu foi essa capacidade de observação que estávamos a dizer há bocado, mas também a capacidade de questionar as minhas próprias crenças e mesmo as crenças que às vezes temos em relação ao desenvolvimento pessoal e aquilo que achamos que temos de fazer para ter sucesso ou não sucesso. Agora dispersei-me imenso por causa da tua pergunta, mas para mim essa é a coisa número 1, sabes? De fazer perguntas diferentes, ou fazer perguntas, porque acho que muitas pessoas nem sequer fazem as perguntas nem quando recebem a fórmula, não é? Não fazem a pergunta, isto faz realmente sentido para mim, isso está alinhado com as minhas intenções e isto vale mesmo a pena experimentar. Ok, agora vou experimentar, durante quanto tempo vão experimentar? Sim, qual é a minha intenção? Aquela pergunta que nós partilhamos tantas vezes. O John Grinder, é um dos co-criadores da programação neurolinguística, com quem eu tive a oportunidade de estudar algumas vezes, ele diz uma coisa muito engraçada em relação a estratégias. Quando alguém chega e tem uma estratégia, não é? Isso para mim é muito importante, até como aqui facilitador da neuroestratégia, compreender, não é? Quando é que uma estratégia funciona e quando não funciona. Portanto, alguém chega e diz, eu utilizo uma estratégia XPTO e não sei o quê, e permite fazer isto e fazer aquilo e curar aquilo e ajudei não sei quantas pessoas. E o John habitou-se a fazer uma pergunta muito interessante, que ele diz, e quando é que isso não funciona? E a pessoa às vezes para e diz, quando é que não funciona? Não sei, funciona sempre ou quase sempre. Ele diz, então tu ainda não dominas essa estratégia. Porque só vais dominar uma estratégia quando descobrires quando é que ela não funciona. E aliás, essa devia ser a tua curiosidade. Quando tu encontras uma coisa que funciona muito bem, continua a usá-la, a explorá-la e até a forçá-la, que é para perceberes quando é que não funciona. Porque quando tu apanhas essa fronteira entre o funciona e não funciona, começas a dominar a estratégia. Não é? E isso às vezes, quando nós estamos a propor uma fórmula, não é? Claro que fica bem a dizer, tenho aqui uma fórmula de, sei lá, de enriquecimento, ou tenho aqui uma fórmula para teres mais saúde, ou uma fórmula para evitares o envelhecimento, ou tenho aqui uma fórmula para teres a família mágica. Claro que parece mais sedutor dizer isto funciona sempre, com toda a gente, em qualquer sítio. Portanto, é a fórmula mágica, verdadeiramente. E parece menos sedutor dizer, olha, há situações em que isto não vai funcionar. E eu estou-te, sobretudo, a dar o estímulo de experimenta fazer isto e vê o que acontece. E se calhar até vais descobrir uma coisa mais interessante ainda, ou uma coisa que funciona melhor para ti. Ou se calhar isto que eu estou a propor funciona para a maior parte das pessoas e não vai fazer. De repente parece que estou aqui, estava prestes a vender uma ideia e agora estou a andar para trás, não é? É como o tipo que está a vender um carro e diz este carro é espetacular e não sei o quê, mas depois começa a dizer, mas nem toda a gente gosta. Ou há pessoas que não se adaptam muito bem a este banco. Ou depois nós dizemos que isto gasta X aos 100, mas depende do estilo de condução. Não é? E começa a andar para trás e dizer, e se calhar até há outros carros pelo mesmo preço que até pode achar mais interessantes. Caramba, este tipo está, parece que não quer ganhar a comissão dele, não é? Mas acho que aprender a fazer isso é muito importante, porque é o momento em que tu percebes que tens algum domínio sobre as estratégias. Eu adoro quando estou a ouvir falar sobre parentalidade consciente e tu propões uma determinada abordagem e estás bastante confiante naquela abordagem, mas depois, enquanto estás a explicar, às vezes quantas histórias onde tu própria utilizaste aquela abordagem e não funcionou. Que é uma forma de começar a criar o espaço para as pessoas entenderem que não há fórmulas mágicas, há intenções e depois, quando eu tenho a intenção ligada, eu vou experimentando até encontrar uma solução. Sim. Eu costumo ser muito clara com isso, que não acredito que haja uma forma que funcione sempre, nem deveria funcionar sempre. Sim. Não é? Nem deveria funcionar sempre, porque se eu, em termos de parentalidade em específico, se eu tivesse uma fórmula
que funcionasse sempre para conseguir que o meu filho fizesse o que eu quero, eu não acredito que eu não estaria a deixar o meu filho ser a pessoa que ele é. Não é? Porque nós somos humanos, somos seres muito dinâmicos, somos super influenciáveis, e se houvesse uma coisa que funcionasse sempre, isso diz-me que eu estou a abafar ali alguma coisa, que não estou a permitir o outro ser o seu todo. Agora estás a ser muito abstrata. Sim, é abstrato e não é ao mesmo tempo, não é? Mas não estás a perceber o que quero dizer. Sim, deixa-me procurar, se calhar, até falar de um dos modelos que eu gosto muito de utilizar quando faço, nomeadamente, formação em coaching. É um modelo que eu normalmente apresento na certificação em coaching, mas há outros momentos em que eu falo sobre isso, que é o modelo de alinhamento, que é um modelo com 8 níveis. Bom, e que foi um modelo que eu desenhei, inspirado noutros modelos, para me ajudar a mim a entender os momentos em que eu me sinto muito alinhado e os momentos em que eu não me sinto alinhado. E isto é muito relevante para a conversa que nós estamos a ter, porque quando eu decido utilizar uma treinada estratégia que alguém me propõe, não é, alguma rotina ou alguma fórmula, eu estou em busca de criar uma experiência de alinhamento, quero gerar um resultado qualquer que é bom para mim. Só que, assim, simplificando um bocado o modelo, nós temos a nossa identidade e os nossos valores, não é? Aquilo que nós acreditamos que somos e aquilo que é importante para nós. Em função disso, quando estamos muito alinhados, nós desenhamos um conjunto de intenções e um conjunto de estratégias, não é? Tomamos, assim, grandes opções em relação à forma como vivemos a nossa vida. E depois, em função disso, entramos num plano mais específico em que desenhamos planos de ação, encadeamentos de tarefas e comportamentos. E quando nós aceitamos uma estratégia de alguém, não é? Quando alguém chega e diz assim, Mia, o velho problema, o meu filho não come a sopa, como é que eu faço para ele comer a sopa? E a pessoa está à procura, o que tu dizes, olha, para ele comer a sopa, ferve a sopa a não sei quantos graus e não sei o quê, e depois dá-lhe... E que está à espera que tu lhe dizes uma fórmula qualquer, um truque qualquer, ou não, dá a sopa não, àquela hora, ou faz não sei o quê, ou come tu primeiro para ele ver, e depois está à procura de uma coisa qualquer que vai logo diretamente para o nível do plano de ação e do comportamento. É uma coisa muito prática. Para quê? Para gerar o tal resultado que nós queremos. Só que às vezes isto está em desalinhamento direto com aquilo que está para trás, não é? Por exemplo, alguém dizer-me assim, para o teu filho fazer isso, dá-lhe um par de estalos que ele faz. E eu até quero tanto gerar aquele resultado que posso implementar a estratégia. Mas depois sinto-me super mal. Só que depois sinto-me super mal, porque isto está desalinhado com as minhas intenções, com os meus valores e com a minha identidade. É por isso que normalmente é mais alinhado fazer aqui um processo top-down, não é? Em que começas por questionar a identidade, os valores, e depois vais passar para as intenções e para as estratégias, que é no fundo aquilo que tu propões na parentalidade consciente. Que é primeiro olha para dentro antes de começares. Até porque se tu alinhares esta parte mais abstrata, depois a parte mais prática e mais específica até... Acontece. A maior parte das vezes. Não sentes tanto, como estás tão segura no top, não é? Sim. Como se estás a direção é tão clara que também deixas de procurar essas estratégias específicas. Sim. Muitas vezes nós dizemos isso na certificação de parentalidade. No primeiro dia surgem assim muitas perguntas. Vamos respondendo algumas, mas outras eu costumo pedir para, olha, guarda essa pergunta e vê se essa pergunta ainda existe no final da certificação. Normalmente a pergunta já não está lá. Certo. O que faz sentido, porque quando tu crias este alinhamento mais abstrato, nos níveis mais abstratos deste modelo, depois é um efeito em cascata bastante alinhado. E pelo contrário, é por isso que é bom ser cauteloso com as dicas. Quando alguém chega e diz, faz assim, ou eu com o meu filho fazia assado, ou não, tu com esse tipo lá na empresa, ou com esse cliente o que tu tens que fazer é isto. Eu passei por muitos momentos, até porque, como sou uma pessoa que lê muito, que recolhe muita informação, passei por muitos momentos de começar a aplicar coisas que depois até geram um resultado, às vezes assim, no imediato. Só que depois sentir-me mal e há um desalinhamento interno, que às vezes depois nós depois começamos a
a sentir-nos tão estranhos. Então, eu queria este resultado, até estou a conseguir gerá-lo, mas agora sinto-me mal e eu devo estar aqui meio estragado, aqui é um problema qualquer comigo, não é? E depois podemos entrar naquela onda mais de, pá, vou analisar aquilo que está a acontecer. E uma boa forma de evitar esta cena toda é começar mais pelas grandes perguntas, não é? De quem sou eu, o que é importante para mim. Às vezes não é muito fácil lidar logo com essas perguntas, mas é começar o processo daí e depois ir até cá abaixo. Porque nós vemos nos nossos grandes conflitos, não é? Quando alguém diz, pá, tenho um grande conflito com a minha mulher, estamos sempre a discutir, pá, andamos a pensar em divorciar-nos. Okay. Por onde é que se começa? Normalmente as discussões vão muito para a parte de baixo do modelo, porque ela faz isto, porque ele fez aquilo, coisas porque ela diz não sei o quê. Ou não fez, ou fez. Sim, ou porque ele anda metido com não sei quem, ou porque ela não me liga nenhuma, ou porque ele não me mostra o dinheiro. Não é? E estamos muito aqui em baixo em vez de irmos para cima, para quem é que nós somos, o que é importante para nós. O que é que nós queremos. O que é que nós queremos, que é a partir daí que se começa a criar o alinhamento. Ora, quando eu brinquei naquele post com os gurus das rotinas dão-te muitas dicas sobre o que fazer aqui em baixo. Faz assim. Sim. Faz assim, fala assim, vive assim o teu segue este espaço. Só segue, pá, marca um jantar por semana com a tua mulher num sítio, ou dois, não sei o quê, num sítio romântico e não sei o quê. Pois, ok, isso parece ser uma boa estratégia, mas e se depois estamos os dois lá no sítio romântico o tempo todo a olhar para os telefones, pá, o que é que está a acontecer com os nossos filhos, não é? Será que isso foi a forma mais saudável? Não é? Pá, não sei, se calhar sim, mas é a tal da experimentação. Eu há bocado estava a treinar no ginásio e estava a ouvir um podcast e achei delicioso, porque eles estavam a falar, no podcast estavam a falar sobre curandeiros, sobre xamãs e curandeiros e ayahuasqueiros da Amazónia, não é? Os homens e mulheres, normalmente pessoas mais velhas na tribo, e que tratam das pessoas. O tipo que estava a ser entrevistado é um dos homens com mais experiência, há dezenas de anos, ele é americano, está há dezenas de anos a trabalhar com tribos na Amazónia e a entender este trabalho que é feito com plantas e com plantas que têm efeitos psicodélicos, etc. E o tipo que estava a entrevistá-los diz assim, mas porquê que tu achas que essas pessoas são tão boas a curar? Tem a ver com os efeitos das plantas? Ou porquê é que elas são tão boas a curar? E ele disse, olha, sabes que eu ao longo dos anos fui desenvolvendo aqui uma teoria, que é, na forma como nós nos tratamos no Ocidente, não é? Tu tens um problema e vais ao médico, e o médico dá 2 ou 3 soluções, e se não conseguir resolver-te o problema, provavelmente vai-te remeter para um especialista. Olha, tens que ir ter com um ortopedista, não é? Vai-te remeter para o especialista e eu já não consigo ajudar. E o ortopedista ou o especialista que te ajudar também vai ter 2 ou 3 estratégias. E se ele não te conseguir ajudar, provavelmente se calhar precisas de um fisioterapeuta. E depois, em algum momento, alguém vai dizer, se calhar isso é uma questão mais mental, se calhar precisavas de falar com um psicólogo, ou se calhar precisavas de falar com um psiquiatra, e depois o psiquiatra, se calhar, não te consegue ajudar e vai-te remeter para um neuropsiquiatra. Ou seja, eu tenho 2 ou 3 estratégias, ou várias, não é? E tenho um prisma. E utilizo esse prisma. Se eu não te resolver, vou dizer, precisas que outra pessoa te ajude. Enquanto que estes curandeiros estão lá no meio da selva, com a sua tribo, e eles não podem dizer, vai ter com o outro. Porque ele é a pessoa que faz isto. É o guru. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar mais ligado ao teu problema e vai dizer, ok, vamos experimentar uma coisa, não funciona, vamos tentar outra abordagem. E vai contemplar muitas abordagens. Olha, vou-te dar uma planta, vou fazer um ritual para espantar os espíritos, e vai testar várias abordagens, e é que é nesse processo de descoberta que ele eventualmente vai descobrir uma coisa que, olha, isto funcionou mesmo bem com esta pessoa. E com a próxima pessoa posso começar daí. E se não funcionar, passo para outra coisa. Mas não tenho como fugir, nem sequer posso dizer, olha, vai à outra tribo, não é? Porque eu é que sou o teu guia, o teu mestre, o teu guru. E ele acreditava que esse processo, repetido muitas vezes ao longo dos séculos, permitiu acumular um conjunto de conhecimentos que tu não consegues acumular quando simplesmente, olha, eu sei fazer assim, não funciona, vai ter com outro. Né? Achei isso interessante porque liga-se com esta... Eu estava a ouvir a dizer isto liga-se com as conversas que nós temos tido sobre os gurus das rotinas. É que, quando eu estou numa posição em que eu dou-te a rotina, se não funcionar para ti,
como tu propuseste há pouco, ou é porque tu não estás a conseguir, tu é que não aplicaste isso bem, ou então, olha, next, vou falar com as pessoas com que funciona e tu arranja ajuda noutro sítio. Mas se tu estiveres ligado só a essa pessoa, como às vezes tu estás quando estás no papel de coach ou no papel de quem está a fazer um acompanhamento e ligas-te à pessoa e no meio das propostas não vão surgindo resultados. Tu provavelmente continuas ligado àquilo e vais buscando novas soluções. Sim. Embora depois chegue um momento em que dizes, eu agora já não consigo ajudar porque isto pode ter um âmbito que já não é o meu. Até legalmente eu já não posso entrar aí. Certo. Porque não sou médico, ou não sou psicólogo. Ou não... Sou honesto com as competências que tenho e não tenho, né? Sim, faz sentido. Faz sentido. Mas aí também o que esse curandeiro tem deve ser a tal capacidade grande de observação em relação ao que está a acontecer também. Certo. Não é? E tu às vezes falas de 3 passos quando ensinas coaching, agora na certificação de parentalidade consciente dos facilitadores, tu estavas a propor essa sequência, que no fundo é uma formulazinha, mas é uma fórmula que está ao tal nível abstrato que estavas a falar há bocado, que precisamente começa pela observação. Pela observação, pela atenção, não é? Pelo reparares naquilo que está a acontecer à tua volta, naquilo que está a acontecer contigo. E inicialmente é muito difícil responder esta pergunta. O que é que está a acontecer comigo? O que é que eu consigo observar? Sim, e nessa observação também, outra pergunta que eu acho que é muito... Ainda hoje estava a pensar nisso, é o que é que eu preciso? O que é que o meu corpo diz que eu preciso? Não é só a mente. Quais são as necessidades que estão aqui agora? Estão aqui, somatizadas em mim, não é? Sim, às vezes coisas tão óbvias como, se calhar o que está a acontecer agora é que eu tenho sono, está a acontecer agora que estou muito cansado, está a acontecer agora que tenho fome, está a acontecer agora que tenho uma necessidade brutal de só de estar quieto, só de descansar, só de fechar os olhos, ou só de relaxar, ou de ver um filme. Ou seja, a necessidade não é, se calhar, tomar um café. A necessidade normalmente é o que é que está por trás disso, não é? Mas esse é o primeiro passo, é prestar atenção e com curiosidade, não é? O que é que está aqui a acontecer? Depois o segundo passo, que acho que é um dos nossos passos favoritos, é o da intenção, quer dizer, o que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é importante para mim nesta situação? O que é que eu desejo? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero alcançar? Não é? Esse é o segundo passo. Portanto, atenção, primeiro, intenção, segundo, e depois a ação, o terceiro, que é o que é que eu vou fazer. E aqui, neste processo de ação, às vezes pode dizer, olha, a minha ação vai ser implementar aquela rotina que aquele guru das rotinas propôs. Mas mantendo a atenção ligada, que é o que é que está a acontecer, e isto está-me a aproximar ou a afastar da minha intenção. Mantendo a atenção ligada e mantendo-te ligado à intenção. E mantendo-me ligado à intenção, sim. Eu acho que esse é o processo, que é um processo, como tu disseste, é muito abstrato e que eu posso praticar de muitas formas diferentes. Em muitas áreas diferentes. Sim. E é um processo fundamental na parentalidade consciente. Que, no fundo, eu até diria que tu, com estes 3 passos, resumes aqui o ensinamento todo. Então, peraí, afinal eu estava a brincar com os gurus das rotinas e eu é que sou o guru o grande guru da rotina, que esta é que é a rotina. Sim. É uma rotina mental. Mas até que eu digo muitas vezes a essas pessoas que as minhas formações, palestras, quem faço, isto mesmo, e mesmo não só na área da parentalidade consciente, como também na área de mindfulness, é de utilizar tudo aquilo que eu proponho. Eu também proponho coisas, obviamente também proponho coisas. E o convite é sempre utilizar estes 3 passos ao ouvires aquilo que eu partilho. Não presta atenção, questiona qual é a tua intenção e depois é que vais agir de acordo com aquilo que eu propus ou não, ou algo parecido, ou algo que é adaptado à tua maneira, não é? Sendo que isso muitas vezes também é utilizado como uma lenga-lenga no desenvolvimento pessoal, não é? Que eu já ouvi dezenas de instrutores de desenvolvimento pessoal subirem para cima do palco e utilizarem o clichê de eu quero que tu questiones tudo aquilo que eu te vou dizer, porque aquilo que eu te vou dizer é a minha verdade, mas eu quero que tu ouças isto com um sentido crítico e questiones e primeiro experimentes antes de fazer. E utilizam essa lenga-lenga e as pessoas do lado de fora dizem uau, não, olha,
este tipo é mesmo humilde, está-me a dizer aqui isto. Só que depois a seguir vão estar durante 20 minutos ou 30 minutos, uma hora, a dizer tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo, tu tens que fazer aquilo outro. E, portanto, esqueceram completamente o convite que fizeram inicialmente. Não é? Que se eles se estiverem realmente ligados a esse convite, até a linguagem que utilizam vai ser diferente. Que é uma linguagem mais de, olha, talvez queiras experimentar fazer isto, ou talvez isto possa funcionar para ti, não sei. Ou, olha, vamos combinar uma coisa, experimenta isto e depois dá-me feedback e conversamos sobre isso. E começam a utilizar uma linguagem que é menos impositiva, não é? E eu acho que, no fundo, aqui em termos, em jeito de desabafo, o que me chateia, o que me irrita, ou, espera aí, deixa-me utilizar uma linguagem mais politicamente correta. Aquilo que eu escolho deixar que me irrita é esta cultura de imposição, que é eu vou-te dizer o que é que funciona. E eu acho que isso vem de uma sensação interna de insegurança ou de insuficiência que quem sobe para cima do palco ou quem começa a ocupar espaço nas redes sociais pode sentir quando eu verdadeiramente não sei o que é melhor para ti, ou eu não sei o que é que pode funcionar contigo. Eu posso ser aqui um facilitador de um processo de introspecção, de um processo de inquérito, de um processo de conversa. Vou utilizar a minha experiência comigo e com as pessoas com quem já trabalhei. Certo, e vou procurar também dar-te informação que te possa ser útil aqui. Mas eu não sei, eu não te consigo dizer faz assim e vais ficar rico, eu não te consigo dizer faz assim e os teus problemas em casa vão desaparecer. Mas isso não é muito sexy, não é? Para venderes isso como tu estavas a procurar. Sim. E lá está, é mais uma vez essa falta da capacidade de assumir responsabilidade pessoal faz com que isso vende tanto. Certo. Faz com que as fórmulas e estas... Mas isto no fundo, é um fechar o ciclo de que tu tantas vezes falas, de que se eu quando era pequenino, se o principal input que eu recebi foi o de tens que obedecer. Sim, e os outros sabem melhor sobre aquilo que tu precisas. Eu depois estou na minha idade adulta, posso ter 30, 40, 50, 60 anos e continuo em busca de diz-me o que fazer. Sim. É por isso que algumas pessoas ficam tão atraídas pela figura do guru. Não é? E às vezes até ficam muito desiludidas quando o tal guru, que às vezes falhas nem quer ser guru e que ele próprio vem muito para esta posição de, olha, mas isto sou só eu a dizer e provavelmente nem funciona. Aliás, olha, eu também achava que era assim e depois olha o que me aconteceu, não é? Ou dizer, olha, eu estou aqui cheio de letra, mas olha, por exemplo, para a dificuldade que eu tenho em estar em boa forma física, ou para a dificuldade que eu tenho em gerir as minhas finanças, ou estou aqui cheio de letra, mas olha para os meus relacionamentos amorosos, não é? E quando faz isto, às vezes algumas pessoas ficam desiludidas. Só que isto é muito mais sério, é mais honesto e eu acho que é uma forma melhor de oferecer algum tipo de guidance aos outros. Certo, mas também tens isso que tu acabaste de partilhar, também podes ligar aquele exemplo que deste há bocado, a pessoa que vai ao palco. Né? Tu podes, a conversa, mesmo quando tu demonstras as tuas falhas e vulnerabilidades, há uma forma de fazer isso que continua a ser uma forma bastante manipuladora. Sim, claro. Que é eu a mostrar. Mas normalmente essa manipulação vem cá para fora quando a pessoa começa a fazer afirmações sobre si própria, quando começa a dizer, porque eu sou muito humilde na forma como faço as coisas, não, porque eu reconheço os meus erros e as minhas falhas, não, porque eu não sou perfeito. Para que estás a falar nisso, não é? Estás a procurar vender aqui. Sim, há sempre uma interpretação do outro lado. Estou-me a lembrar de um caso específico de uma pessoa que não gosta mesmo nada de mim. Sim. E que uma vez escreveu coisa, sim, eu já sei que tu és imperfeita na tua... Não, que tu és perfeita na tua imperfeição, não é? Sim. Portanto, também depende dos filtros que a pessoa do outro lado utiliza e como recebe essa vulnerabilidade, não é? Sim. Porque às vezes pode só receber isso que estás paro. Sim. Olha, dito isto, e para terminarmos aqui a nossa conversa, eu acho que fomos deixando muitas pistas aqui. Acho que esta estrutura do atenção, intenção, ação, acho que pode ser muito útil, mas acho que fomos lançando aqui também algumas pistas, não é? E acho que para fechar a conversa, acho que posso dizer que eu tenho alguns gurus das rotinas. Ou seja, no meio disto tudo, há de facto algumas pessoas que
com que eu tenho uma ligação especial, ou alguém que fala de uma forma que faz particular sentido para mim, ou que tem uma experiência que é particularmente valiosa para mim, e quando me diz, olha, experimenta fazer assim, ou... Tendas a experimentar. Não, eu tendo a experimentar, ou com a minha alimentação, ou com o meu exercício físico, ou com a minha comunicação, não é? E agora vai ser a parte melhor deste episódio. Um dos meus principais gurus és tu, Mia. Eu tendo a prestar particular atenção, mesmo quando... Claro que nós temos uma relação muito próxima e isto não é duplicável com outras pessoas, mas quando tu me dizes, faz assim, eu tenho tendência a dizer, se a Mia disse, em princípio deve ser, mesmo até em coisas, sei lá, tu dizes, Pedro, não leves essa camisa, leva a outra. E eu às vezes desligo o meu sentido crítico e digo, em relação a esta coisa em particular, eu considero mais a rotina da Mia, ou a fórmula da Mia, ou a decisão da Mia do que a minha própria, não é? Só que isto foi construído ao longo de mais de 20 anos. Mas eu também, em relação olha, falei do John Grinder, se eu puder utilizar a palavra guru, é um guru intelectual para mim, é alguém, eu estimo muito as coisas que ele diz e também a forma como ele pensa. E algumas fórmulas que ele vai acabando por propor, não é? Nós temos alguns autores que seguimos na área da terapia, do trauma, pessoas que quando falam, tu tens uma certa tendência, by default, a dizer, se este tipo está a propor, deixa-me pelo menos experimentar. Certo. Deixa-me pelo menos experimentar. Sim, sem dúvida. E tu também tens essa influência a mim em certas áreas, não é? Que antes de ir ao banco, vou falar contigo. Mas eu percebo o que queres dizer com isso. Sendo que essa escolha de fazer isso, a fórmula da atenção, intenção e ação precede... Não, a ação é que é esta eu vou seguir essa pessoa. Sim. Eu acho... Um dos momentos onde eu sinto os meus níveis de julgamento mais altos é quando às vezes alguém vem ter comigo e diz assim, gosto muito deste mundo do desenvolvimento pessoal, não sei o quê, sigo muito a pessoa X e faço muito aquilo que a pessoa propõe. E eu às vezes cá dentro penso assim, meu Deus, com que raio de exemplo que esta pessoa foi dar. E depois ligo os meus processos internos de, obviamente esta pessoa está entusiasmada e está a ter ganhos e benefícios por estar a fazer isto, portanto deixa-me até dar aqui algum tipo de reforço. Olha, mas os teus gurus, assim, o John Grinder, sou eu, claro. Assim. Mais pessoas que eu acho que as pessoas se interessam por isso. Acho que vou usar o clichê de dizer que os nossos filhos são grandes gurus que fazem descobertas muito... Mas assim, pessoas com as quais outras pessoas também podem aprender, que eu não quero que venham cá aprender com os nossos filhos. Olha, por exemplo, uma pessoa que tem um impacto muito forte em mim sempre que fala é a Esther Perel. É só quotes. É só quotes. Eu estive agora a ler o livro dela, o State of Affairs, que é um livro que ela publicou em 2017. Já existe em português também, não sei bem qual é o nome. Sim, também não sei qual é o nome. Mas ela tem um forte impacto quando ela fala, não é? O facto de ela estar há 35 anos a trabalhar como terapeuta de casais e estar tão especializada em certos fenómenos da vida em casal. E ter pensado tanto naquilo em específico. Sim, ajuda-me às vezes a... Sendo que eu normalmente, quando é que eu digo assim, esta pessoa, nem que seja momentaneamente, entra aqui na minha lista de gurus, é quando alguém, em relação a uma coisa sobre a qual eu já pensei muito... Essa pessoa pensou ainda mais. Ou de forma diferente, eu digo assim, uau, já pensei tanto sobre isto e isto nunca me tinha ocorrido, nunca tinha pensado sobre isto, não é? Por exemplo, eu agora ando na onda da neuroestratégia, não é? E claro, eu, ao longo dos anos, aprendi programação neurolinguística e segui e ouvi muitas pessoas que falam de PNL. Eu às vezes ouço pessoas a falar de PNL que não conseguem explicar o que é PNL. Não é? Nomeadamente, nós temos alguns trainers no mercado em Portugal que fazem cursos de PNL e tu vês eles a fazerem, por exemplo, uma live ou a fazerem uma apresentação e a explicar o que é PNL e eles não conseguem. Não é? Eu choro por dentro. Eu choro por dentro às vezes. Por outro lado, tem pessoas que, embora eu ande a pensar nisto de forma formal há mais de 10 anos, há pessoas que começam a falar sobre uma coisa que eu já fiz 500 vezes, já pensei sobre aquilo 1000 vezes, e quando falam daquilo, eu digo assim, uau, tipo, está aqui uma coisa... Não.
essas são as pessoas que eu tendo a credibilizar muito enquanto gurus. Quer dizer que para mim é difícil dizer que alguém é um guru numa área que eu tenho zero de conhecimento, não é? Eu não sei lá, alguém está a falar sobre nutrição. É muito difícil para mim, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer, uau, esta... E acho que é uma das dificuldades que nós temos no desenvolvimento pessoal, é que algumas pessoas assumem um bocado o papel de guru porque estão a falar com um público que tem muito pouco conhecimento, né? E que, utilizando aqui uma expressão mesmo feia, come qualquer coisa. E eu acho que isso também é um dos... Mas isso é que tu estavas a dizer, eu queria só voltar para isso porque faz mesmo sentido para mim e é uma coisa que eu acho que é importante ter em mente. Tu estavas a dizer que consideras alguém guru que está a abordar questões sobre as quais tu já pensaste, sobre as quais tu já estudaste. E quando eu penso nas coisas, nas pessoas que para mim são referências, ou se queres utilizar o termo guru, tudo bem, é a mesma coisa. Isso é algo para mim que é um critério forte de escolha. Quer dizer que nós só... Agora vou eu dar aqui uma fórmula. Só deveríamos, olha a força que deveríamos, é assim um dever, não é? Nós só deveríamos elevar alguém à categoria de guru quando já temos conhecimento suficiente naquela área para poder distinguir entre essa pessoa e outras pessoas, ou distinguir que aquilo que ela diz ou as propostas que ela faz são de facto particularmente valiosas ao ponto de eu quero me inspirar nesta pessoa, eu quero segui-la, eu quero aprender com ela, não é? Numa fase inicial isso é muito difícil. Mas podemos aprender e seguir com outros, mas essa elevação que estavas a falar é mesmo isso. Só que isto bate exatamente naquilo que tu propuseste aqui durante a conversa, que é se a minha cultura é de obediência. Se alguém chega e diz, eu sou pós-doutorado em não sei o quê, né? Ou conta-me uma história de, eu já trabalhei em não sei quantos países, ou com não sei quantas pessoas, ou já escrevi não sei quantos livros, e eu, ok, já estou preparado para obedecer a esta pessoa porque ela sabe. Exato. E vou, ela vai-me dar uma rotina e eu vou começar a implementar a rotina. Eventualmente a rotina é muito desalinhada com aquilo que já existe no meu mundo. E eu depois posso ou ficar a punir, mas sou tão mau que nem consigo fazer isto, nem uma coisa que ele diz que funciona com toda a gente, mesmo assim eu não consigo fazer, né? Ou então vou-me sentir altamente frustrado. E eu acho que aqui a proposta, experimentar, muito importante, experimentar com sentido crítico, sentido de conexão contigo mesmo, curiosidade, e experimentar durante algum tempo, o tempo suficiente para dizer, olha, para mim funciona ou não funciona, e depois incorporar naquilo que é a minha identidade, naquilo que são os meus comportamentos habituais, né? Com calma e durante algum tempo, e depois, passado algum tempo, posso mudar outra vez, experimentar outra coisa, não é? Acho que essa liberdade simplifica muito a nossa vida. E muitas vezes, ao irmos atrás de alguns ensinamentos, complicamos a nossa vida. É. Para quem não ouviu o último episódio, acho que pode ser uma boa conversa também. Mas então, os teus gurus atuais é Esther Perel? Sim. E os meus gurus atuais, quer dizer que isso muda. Claro que muda. Eu acho que para mim muda, certamente. Quem que estavas a dizer? O John Grinder? Continua, ele já é guru há bastante tempo. Uma pessoa que é um guru no sentido que eu gosto muito da estrutura de pensamento dele é o Sam Harris. Eu não aguento ouvi-lo muito tempo, pessoalmente, mas tem a ver comigo. Eu aguento ouvi-lo durante horas, mesmo que às vezes discorde profundamente de algumas coisas em que ele acredita e de algumas propostas que ele faz. Os encadeamentos de pensamento, a forma como ele consegue utilizar a lógica para explicar ou para desmontar um determinado pensamento, acho que são mesmo muito importantes, não é? Se calhar essas são referências, neste momento são referências importantes. Sim, Esther Perel também é uma referência muito importante para mim. O Jesper, que já não está aqui connosco, mas ele foi extremamente, eu até o costumo chamar o meu guru, ou o meu mestre. A Brené Brown, que tem sido assim uma influência muito grande. E Elizabeth Gilbert, que é autora, ela escreve livros, mas a forma dela se exprimir, a forma dela
de pensar sobre as coisas, para mim tem sido, e as mensagens que ela passa, a paixão com que ela passa as mensagens, eu acho que ela é um excelente exemplo dos valores da parentalidade consciente, que são valores muito presentes na minha vida. Ela é assim, ela está lá muito, muito no top, a Elizabeth Gilbert. Eu acho que não há podcast que eu não tenha ouvido onde ela aparece. Portanto, ela é assim Que bom. É uma grande guru para mim. E que não propõe grandes rotinas, pois não. Há uma rotina ainda assim que eu quero propor. Queres? Que é ouvir o podcast Inspiração para uma Vida Mágica todas as semanas, ou sempre que vos apetecer, não é? Sim. Já estamos a Mas repara, é só mesmo inspiração não é rotinas não é regras não é fórmulas Sim, bom. Sim. E o episódio já vai longo, acho que está na hora de dizer... Temos coisas para tratar. Acho que está na hora de dizer até para a semana. Obrigada, Pedro. Obrigado.